Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Guzzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Santa Yoga, corpo, mente e espírito, transcender o físico para tocar o sagrado. Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita. Agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Guzzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Sociedade Espírita Luz e Caridade, situada na rua João Schwetz, número 181, no bairro Rossato, aqui em Santa Maria, e a Santa Yoga, onde você serenamente equilibra as emoções e fortalece o corpo. E como eu sempre faço, antes de iniciar o meu comentário propriamente dito, eu vou pedir novamente a você que me assiste, que se gosta do programa, que se inscreva no canal. E não só se inscreva, como curta e compartilhe o nosso conteúdo para que a gente possa levar o aspecto doutrinário, os preceitos e a lógica espírita para muito mais pessoas. E também não esqueça de ativar o sininho que aparece aí no rodapé da sua tela para receber notificação assim que sair vídeo novo. E eu vou iniciar o meu comentário de hoje fazendo uma pergunta para você. Você sabe o que vem depois da morte? Pois este vai ser o meu assunto de hoje. Eu sei que muita gente que, sabendo que o meu assunto vai ser este, vai trocar de canal ou até mesmo desligar a TV, afinal tem muita gente, e como tem, que não gosta nem de ouvir falar em morte. Bom, é um direito delas, com certeza absoluta. Mas para quem resolver me assistir, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Sobre o pós-morte, há vários tipos de crenças. Por exemplo, há pessoas que dizem que nada existe depois da morte. Ou seja, morreu, acabou tudo. Mas mesmo assim, essas pessoas, digamos, na hora da morte, não vem me dizer que elas não têm um medinho de morrer, porque elas têm. Outros, por sua vez, acreditam que voltamos para o todo, perdendo a nossa individualidade. Isso aí a gente chama de panteísmo. Outros ainda acreditam que após a morte seremos julgados e, dependendo de como fomos durante a vida aqui na Terra, seremos enviados para o céu, para o gozo eterno, ou para o inferno, para o sofrimento eterno. E outros ainda, tem mais algumas outras pessoas que acreditam, assim como eu, que a vida simplesmente continua, apenas que em outra dimensão, ou em um outro universo, digamos assim. Por isso que qualquer luz que venha a ser lançada sobre o tema morte é muito importante, e é exatamente por isso que falo sobre esse tema no programa de hoje. Desde 1857, com o advento do surgimento do Livro dos Espíritos e, por consequência, do Espiritismo, o Espiritismo vem tratando deste assunto, tentando, em outras palavras, digamos, desmistificar esse tema que tanto horror, que tanta ojeriza causa em milhões e milhões e milhões de pessoas ao redor do planeta. A grande maioria das pessoas
ainda está atrelada a essa dupla que povoa o nosso pensamento desde tempos imemoriais, que são o bem e o mal. Essa dupla nos foi colocada goela abaixo desde os primórdios, quando da criação das primeiras religiões. E junto com o bem e o mal, surgiram outros dois absurdos, que são o céu e o inferno. Aliás, se você parar para pensar, só um pouquinho que seja, mas tem que ser de forma, digamos, de forma racional, você chegará facilmente à conclusão de que o céu para os bons e o inferno para os maus, é absoluta e totalmente contrária, essa tese, à justiça e ao amor de Deus para com os seus filhos, que somos todos nós. O céu e o inferno, pregado pelas religiões, algumas religiões, logicamente não todas, é algo que absolutamente não tem nenhuma lógica. Mais do que isso, é totalmente absurdo. Eu não consigo compreender sinceramente que ainda hoje pessoas inteligentes e que com alto grau de discernimento, em pleno século XXI, acreditem e defendam um lugar de gozo eterno para os bons, é um lugar de dor e sofrimento eterno para os maus. Isso eu confesso que é demais para a minha capacidade de entendimento. Aliás, por falar em inferno, talvez você não saiba, mas o conceito de inferno que hoje nós conhecemos como um lugar muito quente, devido à abundância de fogo e cheio de dor e sofrimento, esse conceito, que eu disse que talvez você não saiba, esse conceito foi desenvolvido por Dante Alighieri, que era um poeta italiano e que ele lançou esse inferno de fogo na sua obra A Divina Comédia, lá em 1321, no tempo em que se acreditava que a Terra era o centro do universo. Pois de lá para cá, a Terra deixou de ser o centro do universo, mas o céu e o inferno, infelizmente ainda, continuam povoando e apavorando a mente de muitas pessoas. Ao invés do inferno, as almas do mundo espiritual se agrupam segundo o seu grau de afinidade, e essa afinidade está diretamente relacionada às suas obras, resultantes do seu passado, dos seus gostos, dos seus desejos e de todos os trabalhos desenvolvidos para o bem ou para o mal. E isso se dá porque a semelhança de sentimentos e de aspirações aproximam e unem as almas, tanto no bem quanto no mal. Os espíritos, digamos, inferiores, carregando os pesados e grosseiros fluidos, característicos das almas ainda desligadas dos bons sentimentos, essas almas ficam ligadas ao mundo onde viveram, onde circularam em sua atmosfera, ou até mesmo envolvendo-se, acredite você ou não, entre os seres humanos encarnados. Já por sua vez, os espíritos mais adiantados, os espíritos mais evoluídos no aspecto moral, em que o mal não mais impera na sua mente espiritual, possui o seu invólucro, esses espíritos, fluídico,
semelhante a como é que eu vou dizer, a um tênue vapor que lhe permite se transportar com a rapidez do pensamento e também pela sua evolução tornarem-se invisíveis aos espíritos inferiores, possibilitando dessa maneira terem esses espíritos mais elevados, terem mais facilidades para ajudar os espíritos que não trilharam um bom caminho. Pelo seu adiantamento moral, ele está liberto, digamos assim, de todas as necessidades materiais, esses espíritos mais evoluídos. Já ao contrário destes, por exemplo, os espíritos inferiores levam consigo para o além-túmulo muitos hábitos, muitas necessidades, muitas preocupações materiais. E existe, além desses, uma outra classe de espíritos, que são aqueles que não são bons, mas também não são maus, mas que ainda não conseguiram domar, não conseguiram controlar as suas paixões e que por isso levam uma vida, digamos, uma vida desordenada, uma vida errante, ainda muito fracos e também muito inclinados às coisas do mundo material. Esta, aliás, infelizmente, segundo nos dizem os espíritos nas mesas mediúnicas, é a condição de uma grande parcela de espíritos que desencarnaram na nossa querida escola de almas chamada Terra para a dimensão espiritual. Felizmente, lá do outro lado da vida, sempre encontram essas almas espíritos, inclusive dos seus familiares que já partiram e que lá se encontram, dispostos a lhes acolherem, a lhes orientá-los a respeito das suas novas realidades. Gente, eu já disse aqui e repito, a vida simplesmente continua. Os espíritos sem o corpo físico não estão mortos para a vida. Claro que não. Então, ou melhor, continuam vivos. Aliás, muito vivos, com apenas uma única diferença. E essa diferença é de que agora não possuem mais aquela roupagem corporal de matéria pesada e que aqui eles estavam presos e que nós hoje estamos presos. Outra particularidade a respeito do momento posterior à morte do corpo, repito, morte do corpo, que é aliás o único que morre. Eu não sei se já falei aqui em alguma outra oportunidade, confesso que não lembro. É sobre que no Espiritismo nós chamamos de perturbação espiritual, ou seja, a alma experimenta uma espécie de, na ausência de um melhor termo, uma espécie de torpor, de um tipo de uma inconsciência, um sono, digamos, na ausência de uma melhor definição, fazendo com que a alma, o espírito, não tenha noção exata do momento da passagem da vida corporal para a vida espiritual. Ou seja, o espírito sai de uma faixa vibratória muito pesada, muito densa, como é a nossa faixa vibratória aqui do mundo material, e ingressa em uma outra faixa espiritual muito mais sutil, muito mais leve. O exato momento da morte, o exato momento em que saímos de uma dimensão e ingressamos em uma outra dimensão, é mais ou menos como quando a gente adormece e que não temos nenhuma consciência de quando adormecemos.
Você aí, por exemplo, que está me assistindo, você consegue lembrar o momento exato de quando você adormece? De quando você sai do estado de vigília para adormecer? De quando, falando português bem claro, de quando você pega no sono, como se diz na gíria? Pois assim é o momento da transição da vida corpórea para a vida espiritual. Quando nos damos conta, porque não perdemos a nossa individualidade, quando nos damos conta, já estamos no mundo espiritual. E aí vem uma outra etapa, que é o entendimento por parte do espírito da sua nova realidade. E esse tempo, para entender a sua nova realidade, varia muito de espírito para espírito. Para uns, esse entendimento demora menos. Para outros, já demora mais. E para outros ainda, eu diria que demora bem mais tempo. A adaptação do espírito à sua nova realidade demora quanto tempo? Você poderá estar se perguntando aí agora, mas quanto tempo demora? Bem, isso depende. Por exemplo, você sabe que pensamento é sentimento. Tudo isso, sentimento, pensamento, é energia. E o seu espírito acorda lá na outra dimensão, chegando até si as energias das lamentações dos seus entes queridos que não se conformam com a sua partida. Isso dificulta a sua adaptação lá na outra dimensão. Essa situação, ela só melhora quando esses sentimentos são substituídos por equilíbrio e com as preces dos familiares. Há outros casos em que o despertar acontece, por exemplo, em um hospital ou em uma casa de repouso, e que o espírito é visitado por médicos do plano espiritual e que o leva a acreditar que ainda está no plano material. Aos poucos, porém, ele vai sendo, vai sendo esclarecido a ponto de receber, inclusive, visita de amigos, visita de parentes que já desencarnaram, que já estão lá há mais tempo. E há também aqueles espíritos que no momento da transição da vida material para a vida espiritual, veem tipo uma retrospectiva dos fatos mais importantes da sua vida material que acabou de findar. Inclusive no livro Vida no Além, psicografado pelo Chico Xavier, o espírito de Germano Sestini narra um pouco desses momentos vividos por ele, esse espírito Germano Sestini, quando do seu desencarne. Gente, não existe uma regra geral para a passagem do mundo em que estamos vivendo para o mundo, para o universo que iremos viver. Cada caso é um caso. Se você tem medo de morrer, uma coisa eu posso lhe dizer: pode ficar descansado e sem nenhuma preocupação, pois que o inferno, isso que aterrorizou a minha adolescência, felizmente eu consegui sair disso. A morte é o fim de um ciclo e o início de um outro ciclo. A vida, porém, a vida continua da mesma forma, só que agora sem o corpo material. A nossa individualidade continua como sempre existiu. Continuamos a amar os que nós amávamos e que ficaram aqui
continuamos a sentir saudades deles. Continuamos, enfim, sendo nós mesmos com os nossos próprios sentimentos. E para os que aqui ficaram, o Espiritismo defende que não tenhamos revolta, pois que a revolta é um sentimento, e sentimento, eu disse isso há pouco, sentimento é energia, e esse sentimento se desprende do ser revoltado. E essa energia pode ser sentida por quem partiu, que continua ainda conectado nos seus mais variados graus de apego com quem ficou aqui. Em contrapartida, mentalizações saudáveis, mentalizações positivas, agem sobre o desencarnado de maneira boa, ainda que eles não saibam de onde vem, como uma espécie de chuva de energia revigorante, de energia boa, que lhe ajudam a se sentir bem. Já ao contrário, como eu falei antes, ideias de revolta, raiva, vingança provocam pesadelos e mal-estar. Gente, eu digo sem medo de errar que a maioria, eu diria até que a maciça maioria das pessoas, apesar de acreditar na imortalidade da alma, sente medo da morte por várias razões. Mas uma eu destaco como fundamental, que é a de que as religiões pouco fazem, ou talvez até eu acho que nada fazem para esclarecer os seus seguidores sobre a vida além túmulo. Ou melhor, fazem sim, que é tocar o terror e assustar ainda mais os seus seguidores, infelizmente. Pois o Espiritismo, com conceitos lógicos, se não elimina totalmente, pelo menos vem minorar esse medo, preparando os seus seguidores para enfrentarem esse momento com serenidade, pois que todos nós, um dia, passaremos por esse momento. Pois, se todos nós, um dia, passaremos por esse momento, eu pergunto, para encerrar, o seguinte: se todos nós passaremos por esse momento, por que não se preparar melhor para enfrentá-lo? Pense nisso. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau! Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Guzi Cookie, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Santa Yoga, corpo, mente e espírito, transcender o físico para tocar o sagrado.